Você encararia mais de 14 horas de estrada para chegar nesse paraíso? Começa agora a nova série 7 Dias em Foz do Iguaçu, no Paraná. Saímos de Osasco, em São Paulo, rumo à Tríplice Fronteira. Foram mais de 1.000 quilômetros de carro, muita estrada e alguns perrengues pelo caminho. E a recompensa veio forte. Conhecemos as cataratas do Iguaçu dos dois lados, tanto do Brasil como da Argentina. Também visitamos Itaipu Binacional, uma das maiores obras da engenharia no mundo. Conhecemos o novo Aquário de Foz, uma experiência diferente e muito irada para incluir no roteiro. Visitamos também o Templo Budista, um lugar de paz, beleza e uma vista incrível da cidade. E atravessamos a fronteira para uma noite na Argentina, com jantar, música e show de tango. E claro, também teve compras em Cidade del Leste, no Paraguai, e no Duty Free, em Puerto Iguaçu, na Argentina. Aqui dá para tomar café no Brasil, almoçar no Paraguai e jantar na Argentina. Então, já se inscreve no canal, porque essa série de Foz do Iguaçu está só começando. Tudo começou em Osasco, ainda com o sol tímido no horizonte e mais de 1.000 quilômetros pela frente. Foram cerca de 14 horas e meia de estrada, cruzando cidades como Barueri, Itapevi, Sorocaba, Itapetininga, Itapeva, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Céu Azul, São Miguel do Iguaçu e finalmente chegar ao nosso destino. Pelo caminho, muito asfalto, paisagens que mudam a cada quilômetro e aquele sentimento de que a aventura já começou muito mesmo antes da chegada. Passamos por diversas praças de pedágio, enfrentamos longos trechos de estrada e fizemos algumas paradas estratégicas para abastecer o carro e renovar as energias. Mas a recompensa vale cada quilômetro percorrido, porque no fim dessa rota está um dos destinos mais impressionantes da América do Sul. Bem-vindos a Foz do Iguaçu. Essa jornada está só começando. Pessoal, bom dia. Eu sou o Alcides. Eu sou a Sheila. E nós somos aqui do canal Nosso Passaporte Infinito. E no vídeo de hoje a gente vai dar início aqui a uma nova série aqui no canal, que é uma série que a gente vai fazer aqui saindo de São Paulo de carro até Foz do Iguaçu. Vai explorar toda a região ali de Foz, as cataratas, tentar fazer alguns passeios ali que a gente colocou aqui no radar. Mas também a gente quer ir no Paraguai, mostrar preços, ver preço de iPhone, preço de perfume, ver como que tá lá em comparação ao dólar, que teve queda esses dias, apesar de ter subido um pouquinho hoje, mas vamos ver como é que estão os preços. E também dar uma chegada ali na Argentina, né, em Puerto Iguaçu. Lá tem um Duty Free bem legal da Argentina. Da última vez que a gente foi, há cerca de 2 anos atrás, os preços não estavam bons, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma chegada lá para ver como é que tá. Compartilhar com vocês também as oportunidades. É isso aí. Bora! Quer falar um pouquinho aí da nossa história, né? Eu e a Sheila, nós começamos a viajar tem cerca de 15 anos, mais ou menos. E desde então, as nossas viagens foram viagens muito econômicas, viagens muito específicas, né? E que a gente se programava. Nós não somos nômades. E, para ser bem sincero, no primeiro momento a gente não tem, pelo menos no curto e médio espaço de tempo, a gente não tem nenhuma pretensão, por enquanto, de ser nômade. Hoje, tanto eu como a Sheila, nós temos trabalhos CLTs e todas as nossas viagens são viagens que a gente faz em período de férias. Então, a última série de viagens que a gente fez pela Europa, onde a gente visitou 7 países, que estão todos os vídeos aqui na sequência. A gente começou pela Itália, fomos para a Suíça, depois a gente foi para a Sérvia, depois a gente foi para a Áustria, depois a gente foi para a República Tcheca, visitamos a Hungria e terminamos em Portugal e voltamos para o Brasil. Essa foi uma viagem que a gente levou 15 dias aproximadamente. E a gente fez um período de férias. Por outro lado também, pessoal, não são viagens que normalmente a gente faz para descansar. Nessa última, foram 7 países em 15 dias. Então, vocês podem acompanhar aí nos vídeos, né? Para quem ainda não viu os vídeos, a gente fala bastante ali de como foi
Normalmente a gente ficou 1-2 dias em cada país, né? E então era bem corrido. Então a gente teve que cumprir um roteiro, foi estritamente, né, bem rigoroso, né, amor? Ponto da gente colocar até quantas horas a gente ficaria em cada atração, porque ou a gente tinha voo, ou a gente tinha compromisso e horário de trem, um embate que às vezes eu tenho com a Sheila, né? Às vezes eu quero sair para viajar e para mim viajar é correr, é andar 20 km por dia, naqueles roteiros que a gente programa do sofá. E a Sheila, às vezes, ela tá mais propensa a fazer aqueles roteiros para descansar, né, para relaxar. De perna pro ar, literalmente. Para ficar de perna pro ar. E que em algum momento a gente vai fazer também. Mas, como agora a gente tá com a proposta do canal, a nossa ideia aí é tentar trazer novidades, o máximo possível de informação, conhecimento, de conhecimento, exato. E de cidades também, né, amor? E uma coisa legal também que muitos nos perguntam é como que a gente faz o roteiro, se a gente faz, se a gente tem alguma consultoria. Não temos consultoria, a gente mesmo que na criatividade, buscando aí também outros vídeos de outras pessoas, né, que compartilham aí o dia a dia e as aventuras das viagens, e a gente vai montando aí o roteiro. Pessoal, é isso aí, abastecemos aqui, aí a gente parou aqui nesse posto aqui do Ipiranga. Aqui a gente já começa a sentir o mormaço aqui. Olha que a gente ainda tá dentro de São Paulo ainda. A gente tá na cidade de Palmeiral, nunca ouvi falar. E aí a gente parou aqui nessa lanchonete aqui, que inclusive tem sanitários e é gratuito, né? Você não precisa pagar nada aqui para utilizar. E aqui tem restaurante, tem uma churrascaria também. A gente trouxe bastante lanche, trouxemos bastante comida, né, pra gente comer no trajeto, por 2 motivos. Uma para economizar e outra pra gente evitar de ficar parando, por exemplo, nos lugares, né? Isso faz com que a gente consiga ir direto, mas esse primeiro trecho agora de 4 horas aqui foi sofrido, viu? As pernas já deu uma boa dolorida aqui, aí descemos um pouquinho aqui e vai que vai. A gente estava tudo preocupado, né? Limpamos o carro, tal, não sei o quê. Mas assim, ó, meia hora de estrada, o carro já estava todo sujo. E aí, principalmente quando você pega a estrada, né? Começa a aparecer aquelas manchas, né? De bichinhos, tá vendo? Então, isso porque a gente está 4 horas na estrada. Então, provavelmente, até a gente chegar lá, na ida, na volta, o carro vai ficar daquele jeito. Então, nem se preocupem tanto com a estética do veículo, porque vai sujar, e vai sujar bastante. O carro já não estava muito limpo, né? Mas a gente ia até parar para dar uma limpada, mas na verdade a gente não conseguiu ter tempo aí para fazer. E aí é por isso que a gente também, por 2 motivos, né? Eu já falei, a gente vai economizar e também economizar tempo, porque aí a gente não precisa ficar parando toda hora. Mas a Sheila aí, ó, bem caprichosa aí, trouxe fruta, uva, Yakult, Tafnoe, e aí um sanduíche e um suco aqui também, mas tem salgadinho, enfim, água, enfim, de fome a gente não... Isso a gente não vai passar. A gente não morre, né? Vai beliscando, conversando? Beliscando, conversando e eu atormentando a Sheila com a minha playlist massa aqui. Gente, é um desafio essa playlist da Alcides. Não, uma playlist boa, tem que confiar. Se foram 4 horas só, né? Então acho que... Ainda falta mais 8. Falta mais 8 aí, mas... Ajuda-me, senhor. Mas a regra é clara, né? Quem tá no volante escolhe a playlist, né? Então, na sua vez de dirigir, você escolhe a playlist. Boa. Até lá, eu dirijo minhas regras. E esses postos, né, de beira de estradas, eles normalmente eles têm são bastante convidativos, né? Apesar dos preços, esse aqui a gente nem chegou a ver nada, né? Então não posso falar exatamente quanto que custa, mas é posto de beira de estrada, né? Então tende a ser um pouco mais caros, né? Mas tem um espaço aqui, ó, bem agradável, tem tá vendo, ó, uns banquinhos aqui para sentar, né? Uma espécie de jardinzinhos aqui. E tem umas carpas aqui, ó. Então, para quem tá com criança aí, de repente, dá uma olhada aí, enquanto estica as pernas aí, dá para ser uma atração aí. Ai, que
que lindo! O toalete ali, a parte do feminino, pelo menos, não sei do masculino, mas estava super limpinho, não pagamos nada. Foi bem gostosinho, tá bem arrumadinho, sabe? Quem quiser também esticar as pernas, ficar um pouquinho aqui, é super agradável. Ah, isso é importante. Isso é importante. Falando da segurança aqui na estrada, pessoal, muito tranquilo também. A gente vê policiamento a todo momento, né? Inclusive essas rodovias federais, elas são patrulhadas e inspecionadas constantemente pela Polícia Federal, pela polícia local também. Então, a gente vê, né, várias patrulhas. Então, assim, assim, tá sendo muito boa a experiência. Em nenhum momento a gente ficou inseguro, nada. A gente tá com o GPS, obviamente, e um ponto até de atenção também. Não dá pra confiar muito na internet do celular. Falta alguns momentos. Falta alguns momentos. A gente tem uma internet aqui da Vivo, e a Vivo normalmente funciona em qualquer biboca. Mas em alguns lugares aqui a conexão cai e o mapa dá uma bugada, ele não atualiza. Aí é uma dica, né? Baixar o offline, né? O mapa, que consegue manter o caminho para vocês não se perderem, apesar que tem uma sinalização muito boa. Exato. Né? Então já dá o direcionamento ali, você consegue ver por placas, assim, é difícil se perder caso tenha algum pane aí com a internet. Pra gente se sentir mais seguro, né? Ali com... Mas caso tenha essa opção também da sinalização das estradas que são boas, acho que a gente consegue certificar sobre isso. Isso. E fazer aí, baixar o Maps offline, né? Pra conseguir garantir aí uma leitura de caminho. Exato, porque assim, existem algumas regiões, alguns trechos que a gente passou, que você fica 100 quilômetros assim e não tem absolutamente nada. Não tem posto de gasolina, não tem ponto de apoio. Malha são postos da Polícia Federal. Então assim, se você tiver a necessidade de contatar alguém, enfim, complicado. Inclusive, a nossa playlist aqui que a gente tá usando aqui, que tá sendo uma tortura pra Sheila, porque, de novo, né, quem dirige comanda a playlist, então a playlist é minha. Ele não quer deixar eu dirigir, tá, pessoal? A playlist é do motorista, então por isso que eu tô fazendo o máximo aqui pra dirigir o máximo possível pra eu mandar na playlist. Mas o Spotify também só tá funcionando porque a gente tem aquele Spotify Premium, então ele processa as músicas, né, toca as músicas mesmo offline, que senão, com certeza, a gente também ficaria na mão. E aí, você coloca nas rádios aqui, a gente já tentou colocar, é só estática, não tem... Só os ruídos. Não tem rádio local, não tem nada aqui não. Então, é um ponto de atenção. 1 hora, 2 horas ali sem música, até lá vai. Agora, 13 horas, 14 horas, não é brincadeira não. Só que assim, a parte que falta também a internet são poucos lugares, né? Não é assim por longo tempo, Exato. Então, eu só acho que, né, dependendo da operadora também, né? A gente tá falando da Vivo, eu não sei se as outras têm uma cobertura boa. Exato, inclusive deixem as dicas aí, tá? Se vocês conhecem, já fizeram esse trajeto e tiveram experiência com outras operadoras, diga pra nós aí nos comentários como é que foi aí a experiência de vocês. E uma coisa também que eu acho que é legal compartilhar aqui com o pessoal é a parte de restaurantes, né? A gente encontra aí no decorrer do caminho, só que não com tanta frequência assim de, né, cada esquina a gente encontrar alguma coisa. Então, às vezes, eu vou parar no próximo. O próximo pode levar um pouco de quilômetros, aí 50, 60, 70 quilômetros à frente, né? Exato. Então tem esse ponto, às vezes você pode encontrar um posto de gasolina que talvez não tenha restaurante, só ali talvez ali o banheiro, né? E aí eu acho que é um ponto ali de se organizar também, conforme aí a necessidade de vocês. Normalmente, quando a gente vai sair de férias, a gente se programa alguns meses antes, como a gente já falou. A proposta é a gente sempre tentar conhecer o máximo de país possível quando a gente vai para fora, mas quando a gente está aqui no Brasil ou quando a gente vai mesmo para fora, mas é um país um pouco mais denso, um país que tem um pouco mais de dificuldade, a nossa proposta é tentar conhecer o máximo de cidades possíveis. E aproveitar também, né? Embora que a gente passe às vezes por um período curto, de 2 dias, às vezes até mais dias, é também com o intuito de aproveitar ali a cultura, conhecer mesmo, tá, gente? Então, é corrido? Mas você aproveita, então dá pra curtir. Algumas cidades realmente acaba tendo 1 dia ou 2 dias realmente é o suficiente ali dentro dos principais pontos turísticos, mas é super proveitoso. Exato. E acaba tendo um estilo de viagem também, né? Cada um acaba tendo aí uma linha diferente, né? Que nem a Alzis comentou, às vezes eu quero ficar um pouco mais de perna pro ar, ficar mais ali tranquila.
Mas a gente acaba se desafiando aqui e acho que é legal compartilhar nossas experiências com vocês. Exato, a gente pega e a gente entende. Primeiro, normalmente a gente vê passagem de ida e de volta. Começa por um lado e por onde a gente quer voltar. E por onde a gente quer voltar, então normalmente a gente faz isso, foi o que aconteceu nessa última viagem, e aí a gente tenta montar um roteiro nesse meio, né? Por onde a gente começa e aonde a gente quer voltar. E aí a gente tenta ver as cidades, os países que estão ali em torno, as atrações, e aí a gente vai montando ali um roteiro mais ou menos assim. Então, não tem nada muito pronto, nada muito padronizado. A cada viagem a gente vai adequando. Inclusive, essa nova série aqui de Foz do Iguaçu, a gente montou um pouco em cima da hora. Na verdade, a gente está nesse período de férias, agora a gente tem 15 dias mais ou menos de férias, e a ideia era a gente não viajar. Então, no primeiro momento, né, amor? A gente não queria viajar. A gente tem uns 4 anos seguidos que a gente vem viajando, né, nos 2 períodos de férias. E aí, nesses últimos 4 anos, a gente teve a oportunidade de ir para fora. Então, a gente fez viagens que foram caras, né? Viagens que não foram tão acessíveis, mas que a gente vai se programando ao longo dos anos, né? A gente vai se comprometendo. E nada que um cartão aí, né, pessoal, em 10 vezes não seja possível fazer. Um Casas Bahia, né? Exato. Aí é tipo aqueles bonequinhos, né? A gente ficou, em alguns momentos aí, pagando 3 viagens, né? Tipo, era 9 de 10, aí chegando outro bonequinho, 1 de 10, e aí já tinha outra lá, 4 de 10. O importante é que a gente quitou, tá, gente? E aí, então, assim, é claro que fazer isso com responsabilidade, né? Porque é legal aproveitar, mas respeitar aí uma ordem financeira, porque também não fica aqueles prejuízos aí, que a gente resolve a mente, mas o bolso fica complicado. Então, cada um aí acaba tendo uma programação financeira, mas a gente acaba meio que respeitando aí para não gerar também um tumulto aí, né, dentro da nossa ordem aí de custos. Basicamente, chegamos em Cascavel e estamos fazendo aqui a última parada antes de Foz do Iguaçu. Aí a gente aproveitou aqui para abastecer, né, completar o tanque para a gente não precisar parar de novo. E aí agora a gente segue viagem diretão, previsão da gente chegar lá por volta das 22 horas em Foz do Iguaçu. No Brasil, não há mais obrigatoriedade de andar com extintor nos veículos. Mas na Argentina e no Paraguai ainda é obrigatório. Então precisa ter o extintor válido, com data de vencimento ok, porque senão pode ser passivo de multa. E uma outra coisa também que a gente já sabia, achava que era rumor, mas o pessoal aqui do posto estava indicando também, é que se tiver extintor e tiver vencido no Brasil, também é passivo de multa. As contradições do Brasil aí, né? Isso só pro Brasil, tá? Fora tanto na Argentina como no Paraguai, aí é multa de qualquer jeito mesmo. Uma outra coisa também, pessoal, que a gente esqueceu de falar, para atravessar as fronteiras, seja tanto a Argentina como o Paraguai, é obrigatório ter o seguro carta verde. O seguro carta verde você pode fazer individualmente, caso você não tenha seguro veicular, ou se você tiver já o seguro já com alguma dessas seguradoras, você pode pedir. Por exemplo, a gente tem o seguro do Bradesco Seguro Alto, e aí a gente fez a solicitação pelo próprio aplicativo, e aí já foi enviado em questão de minutos o seguro da carta verde, que é um seguro que permite você transitar, né, com seu veículo na América do Sul, especialmente Argentina, Paraguai, Uruguai, enfim. Então é obrigatório você ter. Uma coisa que a gente descobriu depois é que não basta ter seguro em PDF no aplicativo, precisa ter ele impresso. Então no hotel ou em algum lugar a gente vai dar um jeito de imprimir, mas fica a dica aí, já deixa impresso, porque lá na aduaneira, na hora que for passar, eles vão pedir para vocês comprovante impresso aí. E aí também, o não precisa ter o RG PAC por 10 anos ou o passaporte para comunicar. Bom ponto também. Brasileiro na América do Sul não precisa de passaporte, pode usar o documento de RG. Só que o RG, ele precisa ter no máximo 10 anos da sua emissão. Independente se ele esteja em bom estado, precisa ter no mínimo 10 anos de emissão. Se você não tem documento do RG nesse período, nesses critérios, como é o nosso caso, você pode vir com um passaporte também válido por pelo menos 6 meses, aí é a regra normal. Mas, em tese, na teoria, não precisa de passaporte. Tendo um documento de RG válido, emitido no Brasil, num prazo máximo de 10 anos, é possível. E uma coisa, não é válido a CNH, tem que ser o RG. Tem que ser o RG. Muita gente vem para cá com documento de habilitação e eles não aceitam.
Fala, galera! Parando aqui agora para trazer um pouco do contexto de quanto foi o nosso real custo na estrada saindo de Osasco até Foz do Iguaçu. Como vocês estão acompanhando aqui, é uma viagem longa, uma viagem aí de cerca de 14 horas e 30 minutos. A gente vai mostrar um pouco mais aí como foi esse trajeto, mas eu acho que é importante trazer aqui também um resumo geral, para que você possa aí entender quanto que de fato custou a nossa viagem. Sumindo aqui, tá, os nossos gastos na estrada, né, considerando combustível, todos os pedágios de ida e mais o extintor que era obrigatório para acessar a Argentina de carro, a gente está falando aqui combustível R$ 791 ao todo, R$ 167,50 de pedágio e mais R$ 160 do extintor. Fui! Isso aí, pessoal, chegamos. Quantas horas, Sheila? 14h30. 14 horas e meia. Chegamos aqui em Foz do Iguaçu, de São Paulo, mais especificamente de Osasco, até Foz do Iguaçu. Nosso hotel é esse aqui. A gente está exausto, mas aí amanhã a gente fala um pouco melhor aí das condições dele. Mas é um hotel bem localizado, ele é quase um resort aqui, ó, e tava bem em conta. O nome dele é Interludium, né? A gente reservou ele bem recente e ele parece ser bem legal. É isso aí, a gente vai ficar por aqui e do centro, daqui pro centro tá dando 2 km de carro e é isso. Mas chegamos, que conquista, hein? É isso aí, pessoal, chegamos aqui. Depois dessa maratona aí, a gente chegou aqui no nosso quarto. Esse hotel, dentre os preços que a gente viu, ele é um dos mais acessíveis, né? É um hotel bem compacto e quarto bem espaçoso, ó, nada demais, com ar-condicionado, cama grande, tudo, tá vendo? E ele tem exatamente o que a gente precisa, né? Um frigobarzinho aqui. Tem aqui já os espaços, guarda-roupa para guardar as roupas, tal, tudo, cabide. Banheiro bem grande também, ó. Tá vendo? Aí, ó, banheiro grande, né? Com box separado aí, ó. Tá valendo, tá valendo. Não sei se os preços são dos melhores, mas como a gente comprou também em cima da hora, eu acho que tá muito bom. O custo total foi de R$ 1.700 para 5 dias. Depois a gente vai deixar aqui. Mas se você chegou até aqui, eu tenho um aviso. A viagem está longe de acabar. Se eu fosse você, já me inscrevia no canal, porque os próximos capítulos prometem. Até agora, a gente encarou a estrada, cruzou fronteiras e viveu os bastidores dessa aventura. Mas o melhor ainda está por vir. No próximo vídeo, finalmente chegamos a um dos lugares mais impressionantes do planeta, uma das maravilhas naturais do mundo. Um cenário tão grandioso que nenhuma foto ou vídeo consegue mostrar exatamente como é que está lá, as Cataratas do Iguaçu do lado brasileiro. Então, fica por aqui, aproveita as imagens e nos vemos no próximo episódio. What's he gotta do?